Veja, uma coisa perversa também... Mas seria tão fácil fazer isso, fundir um com o outro. Nem aí entra os interesses. A questão de ICMS, destino e origem. Aí os estados não chegam a acordo porque um vai perder. Eu vou perder, outro vai ganhar, exatamente. Ou seja, na hora que se fala em reforma tributária, eu fico até assim decepcionada, triste quando eu vejo todo mundo, você vê que são todos os candidatos, diz, todo mundo é a favor. Vamos fazer reforma tributária. Mas ninguém quando assume, ninguém faz. Nem explica qual é a reforma tributária que vai se fazer, porque ninguém sabe como se chegar a um consenso. O grande segredo é a reforma fiscal, porque ela seria mais do que a tributária, na medida que ela teria a vertente do gasto público envolvido e a vertente da arrecadação. E aí, os caras só querem falar em arrecadação. Eu me lembro quando o Gustavo Krause assumiu lá na Secretaria da Fazenda, nós somos colegas de Fazenda, ele dizia uma coisa muito certa: eu vou me preocupar com o gasto público, porque todo secretário se preocupa com a arrecadação. Todo mundo quer aumentar a arrecadação. Você esquece do vetor de saída, que é fundamental. Que é quem norteia a entrada. Ou seja, eu preciso que entre muito porque eu gasto muito. Everardo, uma vez pegaram o Everardo era o secretário da Receita Federal, disse: olha, ela está aumentando, eu não tenho nada com isso. O problema meu é que eu tenho que arrecadar para a despesa pública. Ele fez até uma vez um trabalho de que conseguiu reequalizar os gastos e diminuir o gasto público em 1 bilhão. E ele ficou todo contente, né? Aí quando chegou no Congresso, que tinha lá o remanejamento de gasto que reduzia 1 bilhão, imediatamente no Congresso disseram: opa, vai sobrar 1 bilhão, então vamos gastar em tal lugar. Ou seja, para quem paga não ia diminuir nada. Com certeza. Eu acho, Geraldo, dentro dessa discussão, nós não vamos ter reforma tributária. Isso é ponto pacífico. Mas se não vamos ter reforma tributária, nós não podemos continuar do jeito que está. Então eu estive olhando que uma coisa interessante seria a gente começar a fazer alguma desoneração, tá certo? Isso ia aliviar. Isso é como se fosse uma maquiagem, tá? Já que você não pode fazer uma lipoescultura, você coloca uma maquiagem, pelo menos dá para você passar. Botox. Então acho, primeiro. Você pode ser candidato, é o Botox fiscal. Então eu acho que a primeira desoneração seria sobre a folha de pagamento. Eu acho que nós temos hoje uma folha muito cara, que isso inviabiliza você trazer investimentos, você trazer empresas de fora, exatamente por isso, porque tem uma folha que o custo dela é muito alto. Não é o salário. Mas que você quem paga, recebe é pouco. Quem recebe é pouco. Mas quem paga é muito. Quem paga 2. Agora, tu sabe quando é que o governo pensa como você também. Agora ele quer ir em cima do sistema S, ele quer tirar o S. Que é Sebrae, Senac, SESC, Senat, Senai. A proposta do governo sempre é em cima de engarfar o lado do setor privado, que funciona bem. Outra exoneração que eu coloquei aqui, que eu acho importante, a atualização da tabela do imposto de renda. Também acho. Há quanto tempo a gente vem com fundamental, rapaz. A gente vem com essa tabela congelada. Isso vem de 7 anos. O Nafisco diz que a defasagem, não sei se Mary tem esse dado aí, mas o Nafisco é mais de 40% de defasagem. Com certeza. Ou seja, hoje você tem uma pessoa que ganha R$1.400 e paga 5% de imposto. Ora, R$1.400 é um mínimo que não dá nem para a pessoa sobreviver com dignidade e pagar escola. Ou seja, em alguns países tem a figura do mínimo existencial, um mínimo de valor que a pessoa recebe que não sofre tributação nenhuma. O Diese tem um estudo que diz que esse valor era mais ou menos R$2.700. Ora, é o mínimo para a família constitucional. É o mínimo para a pessoa sobreviver. R$2.092 pelo Diese. Ora, aqui no Brasil, acima de R$1.499, R$1.500, você já paga 7,5% de imposto. Absurdo. E outro item que eu acho que o doutor Emério poderia falar muito sobre isso, essa outra desoneração, é a atualização dos valores de regulamentação do imposto de renda, que ficaram congelados por vários anos, e isso nós vamos ter o quê? Uma reavaliação dos ativos imobilizados sem que haja tributação. Então você fez seu imposto de renda, está lá, o bem que você comprou há tantos anos por aquele mesmo valor. Na hora que você vai vender, você tem aquele ganho de capital. Eu acho que você teria que estar corrigindo isso. Um ganho em cima da valorização, da inflação, que quer queira, quer não, tem inflação. Não, mas tem a valorização de mercado também. Isso. Por exemplo, agora mesmo no Recife, uma valorização de imóvel muito grande. Tá, mas então, o valor lá continua... Se você deixar com a alíquota, você o valor sem 100 mil, corrigir, ele está valendo 500 mil, se você vender e ganhar 400, você vai pagar 15% de imposto de e aí eu gostaria de chamar a atenção dos empresários, o seguinte, atualmente o Brasil entrou no novo sistema internacional de contabilidade e com isso vai ter que ter uma valoração dos ativos, ajuste a valor de mercado. Só que, ou seja, no balanço as empresas vão ter que atualizar, isso pode ser para mais ou para menos, que ele ajusta o valor de mercado.
Só que para fins tributários isso não vai valer. Então quero dar esse alerta que contabilmente as empresas vão ter que fazer isso para obedecer às regras internacionais de contabilidade que o Brasil agora entrou nesse novo sistema em 2007, mas para efeito fiscal vai ter um ganho, não vai ter essa atualização. Então isso significa que as empresas vão continuar pagando. E o setor público vai adotar a partir de 2011, 2012 também o sistema internacional. Doutora Maria, agora é tão justo quanto aumentar o imposto nas bebidas, seria reduzir o imposto nos remédios. E pagamos muito imposto em cima de medicamentos. Você poderia até zerar em alguns remédios, a alíquota zero. Remédio contra o câncer, por exemplo, são caros, né? Não, e o que é absurdo, Geraldo, é que as pessoas que usam esses remédios não têm direito de deduzir esses remédios no imposto de renda. Então é uma coisa absurda. Pessoas que vivem aposentadas, com pressão alta, etc., que tem que constantemente tomar uma medicação regularmente, ela não tem direito a deduzir isso. Ou seja, você paga imposto para ter saúde, não tem saúde, tem que ter um plano de saúde privado, quem não tem, sofre os problemas do hospital público, e o remédio que também o governo deveria dar, por conta disso, que vários países é fornecido gratuitamente, você compra e não tem ainda nem o direito de deduzir. Essa é uma outra injustiça que eu acho também aliada à carga tributária alta dos remédios. Vamos para o comercial, a gente volta daqui. Rádio Jornal, Pernambuco ao vivo. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Bom, nesse nosso último intervalo, o tempo correu demais, não dá mais tempo para nada. Tem aqui Rafael Oliveira, que está em Santiago do Chile, dizendo que uma TV Plasma 42 polegadas custa R$700. Lá no Chile, um carro 2010 custa em média R$7.000. Tão barato assim? Depende do tipo do automóvel, né? Depende, pode ser no Brasil a gente não tem nenhum desses. Não tem. Eu, por exemplo, vejo na França, eu vou muito à França, a França tem o Peugeot, o Renault, que tem os modelos aqui do Brasil, um preço bem menor. Não, eu vou dar um exemplo interessante. Eu recebi um convite dizer aqui o nome da empresa, a Sony, para me cadastrar para televisão 3D que está sendo lançada agora em setembro. Então, esse convite, ela informava que a televisão custava R$16.000. Eu tive há pouco agora nos Estados Unidos a mesma televisão da mesma marca custando $2.300. Absurdo. A diferença é imposto. É imposto, somente imposto. Realmente. Porque as duas empresas que eu estou falando são empresas multinacionais, têm o mesmo custo de produção, relativamente iguais, tá certo? Agora o que vai diferenciar é exatamente o imposto. Você sabe, Maria, qual é a carga tributária sobre o automóvel? Tem ICMS e IPI, né? Veja, fica na faixa de 45%. 45%. Também. Dependendo do modelo, né? O carro importado, ela fica muito maior. Né? Então você dá metade no carro para o governo. Então vamos almoçar agora para pagar imposto, ok? Com certeza. Com certeza. No arroz, no feijão, água, pão. Obrigado. O programa é repetido de 11 a meia-noite. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco. Pernambuco falando para o mundo. ZYI 771. Rádio Jornal do Comércio. Recife, Pernambuco. 780 kHz. AM.